Galera, não, 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 não. A questão tem que ser pensada de uma maneira diferente, né? Vocês estão pensando assim, melhor para a igreja é eventualmente a pessoa ficar porque ela tem responsabilidade com filhos espirituais, então o melhor que ela pode fazer é obedecer os mandamentos e ficar. Não. Eu tenho que analisar a circunstância. O melhor que eu posso fazer não é isso. O melhor que eu posso fazer é, se eu não conseguir praticar os mandamentos, há risco de que haja escândalo grave e daí eu não consiga proteger as pessoas. Eu não consigo corrigir as informações contra a minha pessoa em tempo hábil. Ou mesmo não consigo corrigir, quer dizer, eu tenho que pensar nisso. Esse é o melhor para a igreja. Eu tenho que pensar no contingencial. Então, assim, eu não concordo. Eu tenho uma visão diferente de responsabilidade. Segundo, não. Mesmo na questão, que esse argumento não foi levantado contra mim, mas eu penso nele. Mesmo na questão de pregação na rua, havia possibilidade de eu ser atacado. Era menor um pouco. Na igreja ali era o como é que é? O núcleo, né? Ali era o vespeiro, né? Na igreja, mais provavelmente eu seria atacado. Mas na rua também poderia ser, por isso que eu não fiz as pregações, enquanto eu não achasse que eu estivesse preparado, entendeu? Claro que havia possibilidade de ser atacado na rua, embora aconteceu talvez com uma frequência menor, é, em menos circunstâncias, né? Mas eu precisaria também de uma garantia ali para a questão da proteção. Né? Então, quando eu achei que eu poderia proteger as pessoas, eu fui lá e tentei fazer isso. Mas não é uma coisa que eu também poderia fazer no primeiro momento pelo mesmo argumento da igreja. É um risco porque eu posso ser atacado. E as pessoas podem se escandalizar, mesmo que talvez em quantidade menor, ou que a possibilidade fosse menor disso acontecer. Mas também havia possibilidade. Então eu estava analisando as duas circunstâncias. É, até porque realmente, qualquer lugar que eu vou, de alguma forma eu sou vigiado, alguma coisa assim. Então eu tenho que analisar isso, né? E isso influenciava, assim, para que eu não pudesse fazer, no caso, a pregação na rua. Mas essa crítica também não foi exatamente levantada. Mas de qualquer forma, não. Eu tenho que analisar todos os cenários, mesmo na questão da pregação da igreja. Não é que eu seja responsável por obedecer os mandamentos. Eu sou responsável, inclusive, na situação de eu não obedecê-los. Se eu não obedecer os mandamentos, seria ruim, porque haveria escândalo, seria pior. Eu também não seria ruim para as pessoas. E isso até poderia ser considerado algo contra a minha pessoa. Então tem que analisar isso também. Valeu. Valeu.